né? E o presidente Bolsonaro sanciona um projeto que limita ICMS sobre os combustíveis, mas houve inclusive vetos aí na aprovação, na sanção do presidente. E nós vamos conversar com o João Vitor Rocha para falar sobre esse tema. Ele está acompanhando aí toda a evolução, né, João Vitor? Não para de subir os combustíveis. O público quer saber o seguinte: será que haverá reflexo aí na bomba, combustível mais barato? Bom dia, João Vitor. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, Marcelo, a expectativa é sim, né, que haja esse reflexo, essa diminuição do valor do combustível, porque esse projeto que foi sancionado pelo presidente Bolsonaro tem exatamente essa intenção, que é diminuir a inflação e para atingir principalmente essa área dos combustíveis, gás natural, gasolina, diesel, transportes públicos e também comunicações. Só para a gente explicar do que se trata esse projeto, ele determina que esses itens que eu acabei de citar, eles sejam tratados agora como essenciais e a alíquota cobrada do ICMS em relação aos estados fique de no máximo entre 17% e 18%. Antes desse projeto, esses itens eram tratados como supérfluos e alguns estados chegavam a cobrar até mais de 30% de ICMS em relação a estes itens que nós acabamos de falar. Esta proposta foi muito questionada, principalmente por estados e municípios que argumentam que pode haver uma queda muito grande da arrecadação. Eles falam em até 83 bilhões de reais que podem ser deixados de arrecadar para os cofres dos estados e municípios. O deputado Danilo Forte, que foi o autor dessa proposta, ele comentou a sanção do presidente Bolsonaro. Vamos ouvi-lo. Agora é cobrar a vigência da lei, fazer com que os governadores executem a lei, fazer com que os postos de gasolina também possam reduzir seus preços, poder cobrar das agências reguladoras a vigilância sobre a energia e as telecomunicações, principalmente a telefonia celular e a internet, e fazer com que esse benefício chegue ao consumidor brasileiro. Chega de governo rico e povo pobre. E os vetos do presidente Bolsonaro dizem respeito principalmente exatamente à arrecadação dos estados, que é exatamente esse ponto o mais polêmico. Um dos dispositivos que foram mais questionados, que foi vetado pelo presidente Bolsonaro e causou mais polêmica, trata exatamente sobre a obrigatoriedade que a União deveria ter para repassar valores aos estados e municípios, caso essa arrecadação do ICMS atingisse valores tão altos que os estados e municípios não conseguissem investir em saúde e educação, itens prioritários como valores básicos no piso. Outros itens também que foram vetados pelo presidente Bolsonaro trata exatamente que estados que já cobram o ICMS entre 17% e 18% teriam preferência no momento de pedir empréstimos aos governos. E o terceiro item, que também causou polêmica, diz respeito exatamente que estados que não tenham uma dívida ativa com a União, eles deveriam receber esse valor, essa diminuição da arrecadação deveria ser ressarcido pela União. Esses três itens foram vetados pelo presidente Bolsonaro, mas a gente lembra que esses vetos ainda serão analisados pelo Congresso e eventualmente podem ser derrubados, Marcelo. Vitor Rocha, daqui a pouco ele volta conosco aqui na programação da Jovem Pan. Eu retorno agora com o Miguel Daúde, que é um conhecedor dessa área. Nós conversamos há pouco, né, Miguel? Você falava na semana passada, inclusive, de todo o impacto do diesel, a questão da guerra, além do petróleo, acima de $100, 120, subindo. Toda a commodity é regida por um cartel de produtores que não querem também efetivamente aumentar essa produção neste momento, depois da queda lá da pandemia. Você lembrava que o diesel passou a ser mais utilizado pelas sanções impostas à Rússia e também os países europeus que querem diminuir a sua dependência energética estratégica justamente da Rússia em razão de todo esse conflito. E, Miguel, nós temos esse embate aqui dentro do país, governadores, presidente. Vivemos um ano eleitoral que ajuda também a contaminar toda essa discussão. Então, todo mundo agora quer ajudar, porque, claro, quer ficar bem aí por parte da população. Vai ter uma eleição daqui a alguns meses. O que você pode falar sobre isso, né? Os secretários garantem o seguinte: numa elevação de preço, todo esse esforço pode ser neutralizado. Como é que você avalia, Miguel, se o brasileiro, será que vai ter alguma melhoria de fato em relação aos preços na hora que ele for abastecer seu veículo? E claro, os empresários, principalmente em relação ao diesel, que acaba repercutindo em todos nós? Marcelo, deveria de ter, sim, né? Porque vai haver uma redução. Mas vamos entender juntos, que eu acho que é importante,
que nós tenhamos o conhecimento profundo deste assunto para que a gente possa ter as nossas conclusões, né? Eu começaria rapidamente pelo que você falou, a questão do diesel, né? E provavelmente agora o diesel vai ser mais demandado em decorrência de que a Rússia vai cortar, quase que totalmente, ou a Europa não vai mais comprar gás da Rússia. E isso significa que você vai substituir a energia por carvão ou por diesel, né? Por geração termoelétrica lá na Europa, e isso vai ter uma demanda maior, provavelmente os preços devem continuar pressionados, inclusive do petróleo. O petróleo deu uma caída agora com a questão da recessão nos Estados Unidos, mas a tendência oferta-demanda é que nós tenhamos pressão. Bom, aí difícil nós sabermos se vai subir muito ou não. Então não daria assim para a gente, a princípio, fazer uma análise do impacto dessa decisão lá, aqui no nosso país. A questão da lei, né, que o presidente Bolsonaro sancionou, qual que era a ideia? Eu vou uniformizar o ICMS, a gente sabe que tem estados que cobram mais, né, principalmente no diesel, e tem estados que cobram menos. Então você teria essa uniformização que, na média, Marcelo, talvez não trouxesse, considerando o Brasil como um todo, os estados, você não traria tantos benefícios. Aí, nesta lei, né, nesta decisão que o presidente sancionou e que vetou aqueles pontos em que o governo federal colocaria em torno de 30 bilhões, 29 bilhões e 700, para garantir aos estados reembolso caso eles viessem a zerar a tributação do diesel, né, e do gás de cozinha, que é o que mais aflige a população, né? Porque energia elétrica, evidentemente, vai ter que cortar, porque não tem outra variável, né, que interfere nisso. Então, a energia elétrica, sim, pode ter uma queda. Agora, com relação a essa decisão, qual que é a ideia do governo? Então eu vou pegar esses 29 bilhões e 700 e vou transformar em benefício para a população, que aí, ao invés de eu repassar para os estados, correr o risco dos estados não repassar esses recursos para a população, então eu vou repassar, né? E aumentando o benefício Auxílio Brasil de R$ 400 para 600, e instituindo um PIX, né, que eles estão falando, para os caminhoneiros. Aí o valor não está definido, mas se fala em 600 mil reais para os caminhoneiros poderem subsidiar a gasolina. Mas só que esta decisão já se fala que ela é inconstitucional, porque você não pode, num ano de eleição, atribuir benefícios, mesmo que seja sequência. Então, isso aí vai dar confusão. Por outro lado, os governadores também estão entrando no Supremo Tribunal Federal para não aplicar esta lei, né? Agora, tem uma coisa, Marcelo, que eu falo e concluo aqui o meu raciocínio, né? Que eu tenho a impressão que a Petrobras, por mais um período aí de 90, 100 dias, não vai praticar nenhuma correção de preço, né? Por quê? Porque ela pode esperar um período para equacionar na sua tábua, né, econométrica lá de fixar preço. Ela pode falar, o petróleo vai subir mais, aí vai cair. Então, ela tem um período de avaliação dessa tabela. Então, eu acredito, torço para isso, que nós não devemos ter aumentos, né, a não ser que haja uma alteração muito grande nos próximos 100 dias. Então, portanto, o que sobra é essa discussão, se essa decisão de aumentar o Auxílio Brasil é constitucional ou não. O Bolsa Caminhoneiro, que a princípio o jurista diz que é inconstitucional, porque você está criando um benefício e não pode. Agora, vamos ver. Eu tenho a ideia e tenho, assim, uma visão de que realmente tem que dar o dinheiro para o pessoal. Não dá, né, Marcelo? R$400, do jeito que está o custo de vida. Mas aí o Bolsonaro está fazendo campanha. Não importa se é campanha ou não é campanha, o fato é que essas pessoas precisam de comer, essas pessoas precisam do dinheiro. Então, ao invés de dar para os estados 30 bilhões, dê diretamente para
para quem precisa, que vai ser muito melhor aproveitado. Então, eu acho que dentro dessa decisão o governo está correto. Agora, vamos ver se essas medidas passam. Sem dúvida, Miguel Daúde. Inclusive aqui o secretário estadual da Fazenda, Felipe Salto, tinha inclusive aí uma proposta de justamente distribuir para as pessoas e uma matemática que passaria por isso também. E ele até defendeu essa tese antes desse projeto, então algo que poderia ser de fato pensado daqui para frente, mas como você disse, todo esse período eleitoral nós temos sérias restrições, evidentemente, para não caracterizar justamente um benefício no ano eleitoral, a gente sabe. Então, como você disse, vai virar um imbróglio jurídico com certeza.